Agora vamos lá, gente. Vamos falar de coração. Problemas cardíacos. Segundo os dados apurados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, os problemas cardíacos matam mais pessoas no país do que qualquer outra doença, tá? São cerca de 950 mortes de brasileiros por dia, 350 mil óbitos anualmente, em média, uma morte a cada 40 segundos devido a doenças cardiovasculares. Esses dados são ruins, né? Até ruim de falar, ruim de pensar. E a gente não quer entrar nesses números, nessa estatística. Então, para compreender melhor quais são os fatores de risco, como é que a gente pode cuidar do coração, prevenir, eu recebo ele, que é cardiologista, coordenador do setor de cateterismo do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Dr. Hélio Castelo. Seja bem-vindo. Tá, tudo bem? Bom te receber, bom falar do coração e ajudar os brasileiros aí, que às vezes a gente sabe, mas fica até meio negligente em relação a alguns problemas, né? Com certeza. Sabe que é um prazer enorme estar aqui. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu venho e sempre é um sucesso, assim, a rede social acaba bombando. Que ótimo, eu fico contente. E eu fico na esperança da turma buscar informação e se cuidar, né? Porque a gente hoje com a internet tem muita informação, mas às vezes falta ação. Faltam as duas coisas. Eu acho que primeiro falta um pouco de informação verídica, que as pessoas acreditem. Então, eu até digo que você tem que procurar uma rede social adequada ou, eventualmente, até de uma sociedade de especialidade, de um grande hospital, etc., para você ter a informação correta. E o que você falou é verdade, sabe? Prevenção é tudo. É mais barato e é mais fácil para a gente tratar. Eu sempre falo que se você quiser, se você quer diminuir mortalidade por infarto e por doença cardiovascular, o ideal é não ter infarto. Porque depois que a hora que o indivíduo começa a ter a dor do infarto, o risco dele é muito alto dele morrer, infelizmente. Nós estamos trabalhando muito nos últimos anos, desde 2012, nós temos uma campanha na Sociedade Brasileira de Hemodinâmica, da qual eu coordeno hoje em dia, que a campanha chama Coração Alerta, para diminuir mortes por infarto, porque ainda hoje, pelo menos 15% das pessoas que têm infarto morrem, pelo menos que a gente sabe, sem aquelas que morte por causa desconhecida, que pode eventualmente ser infarto. E a estatística ideal é se o indivíduo chegar rápido ao hospital, for bem tratado, etc., a mortalidade cai para baixo de 5%. Então, nós temos muito para trabalhar para diminuir. Então, a gente precisa entender os sintomas para correr para o hospital, mas eu acho que antes disso, a gente precisa fazer a prevenção, né? Quando eu falo que falta ação, é que às vezes eu vejo amigos, pessoas muito próximas, falando: fiz meus exames, estou com triglicérides alto, colesterol alto, já infartei, coloquei um stent, mas vamos lá, vamos comer um leitão à pururuca que tá tudo certo, né? Aí você vê a barrigona crescendo e tal, e tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Não está tudo bem. É interessante isso, sabe? A gente hoje trabalha com... Eu até brinco com os pacientes, às vezes, essa época agora que nós, segundo semestre, daqui a pouco chega no final do ano, né? E todo mundo vem fazer check-up no final do ano, é muito interessante isso. Por quê? Porque eles querem passar bem o verão. E eles falam assim: doutor, mas eu vou abusar um pouquinho naquela semana entre Natal e Réveillon. Eu falo: a minha preocupação é entre o Réveillon e o Natal, que é o resto do ano. Então, o pior é que a gente abusa um pouquinho entre Natal e Réveillon e depois esquece e fica abusando até o outro Natal mesmo. Exatamente. Então, eu sempre digo assim, que você não precisa ficar sem comer nada, não precisa ficar sem beber nada, não precisa sem ter o que o pessoal chama de os prazeres. Mas você pode ir selecionando. Eventualmente, você vai comer a pizza junto com a família, você vai comer um churrasco e vai ter alguma coisa um pouco mais condimentada, etc. Porque isso faz parte da nossa vida. Você está viajando, aí chega lá, só tem aquele sanduíche, você vai ter que comer. Mas no teu dia a dia tem que mudar muito. A alimentação, a prática de atividade, de atividade física, sexual também, porque diminui o estresse e melhora toda a parte de qualidade de vida. Mas a prática de atividade física é fundamental. E hoje as pessoas acabam não fazendo porque não tenho dinheiro para pagar uma academia. Eu não tenho dinheiro para isso ou para aquilo. Você pode caminhar.
Eu tenho um aplicativo que eu uso, que até eu sou um mentoring desse aplicativo, e eu tenho notado, ele conta meus passos, eu tenho notado que eu passei a mudar, depois do aplicativo, eu passei a mudar um pouco o jeito de eu ser. Então, além de eu fazer a minha atividade física que eu faço rotineiramente, eu caminho de 2 a 3 quilômetros por dia. Só porque eu comecei a subir, descer a escada, andar, fazer muita coisa andando. Você acaba querendo se superar. Exatamente. Olha aí, com o aplicativo. Como é que chama esse aplicativo? Chama Heart Care. Heart Care. É heart de coração, care de cuidado. É H-E-A-R-T-C-A-R-E, Care. E é gratuito, você baixa em qualquer... E ele orienta até como você tomar teus remédios, etc. Te lembra tomar o remédio. Que ótimo isso. E é gratuito, melhor ainda, hein? Anota aí. Você tem como, por exemplo, se eu estou passando mal, você tem uma área lá que é hospitais. Você põe lá qual hospital mais próximo, ele já mostra e vê qual o caminho que você faz para chegar. É interessante o aplicativo, mas assim como tem esse, tem um monte. E você não precisa nem do aplicativo, mas é que o aplicativo ele te estimula, porque você fica olhando e fala, só andei 2 quilômetros ontem, eu quero andar 2,200 hoje, então você passa a andar um pouco mais. Com certeza. Agora, você falou de alimentação, exercício físico, tem algum outro fator de risco a infarto? Olha, eu sempre falo que nós temos 3 fatores, que são fatores que a gente não tem muito o que fazer até agora. Um fator é a idade, cada dia que passa a gente está mais velho e aumenta o nosso risco. Hoje a gente considera de maior risco mulheres acima de 45, 50 anos, homens acima de 35, 40. O homem mais cedo, por quê? Porque a mulher, até essa fase perto dos 50 anos, se ela não tiver tanto dos outros fatores, a idade não influencia tanto, porque ela ainda tem os hormônios mais altos, etc. Isso dá uma certa proteção. O segundo fator seria sexo. O homem ainda tem mais risco que a mulher, principalmente nessa faixa grande. A mulher aumenta o risco a partir de 50, 60, lá para 70 anos, 60 e pouco, 70, a faixa de risco dela está muito próxima. E o terceiro fator seria a genética, que você tem alguém da família muito próximo, pai, mãe, irmão, aumenta teu risco. Esses fatores a gente não tem muito o que fazer. Agora, nós temos uma série de fatores que influenciam demais na saúde. Então, aí vem o colesterol, que foi dia do colesterol esses dias, né? Acho que foi anteontem, se eu não me engano, dia de controle de colesterol. Tem a obesidade, tem o diabetes, a pressão alta, tem o estresse, tem a alimentação inadequada, falta de exercício físico, uso de drogas, principalmente a cocaína. A gente pega jovens de 18, 20 anos infartados hoje. Mais ou menos isso, fumo. Quer dizer, são esses fatores controláveis. Precisamos ter uma vida regrada, né? Nada é por acaso. Agora, sinais. Infarto é uma doença silenciosa, né? Então, isso também vem mudando nos últimos tempos. É uma doença que, assim, hoje a gente sabe que as pessoas que têm um infarto, como diz, uma morte súbita, que seria aquele infarto fatal, terrível e tal, que ainda bem que é uma porcentagem pequena, muitos infartos eles dão sinais, dá para correr, dá para atender, mas mesmo aquelas pessoas que têm morte súbita, hoje a gente sabe que pelo menos 30% a 40% tinha algum sintoma nos 30 dias que precederam. Ou seja, antes de ter o quadro, que ele caiu na rua e não teve mais o que fazer, ele tinha alguma coisa, que geralmente é cansaço, ou uma falta de ar que não está de acordo com a sua atividade, tá? Dor no peito, é muito comum ter dor no peito antes da dor importante do infarto. Então, essa dor geralmente é no meio do peito ou um pouco mais para a esquerda e pode irradiar para os braços. Eu até brinco que eu uso uma frase que dor acima do umbigo é sinal de perigo, quer dizer, qualquer dor daqui para cima, você pode ser um sinal de infarto, principalmente quando ela é desencadeada ao esforço, ao estresse. Então, pode ser um indício, a gente chama isso de angina, tá? Sudorese muito importante com mal-estar, não só sudorese porque você, fui correr e transpirei, isso é individual, mas uma sudorese, a pessoa passa mal, começa a suar. Em diabéticos, mulheres e idosos, os sintomas são mais discretos. Porque o idoso tem menos dor, o diabético tem menos dor e a mulher tem sintomas mais discretos do infarto.
E por incrível que pareça, esses 3 grupos, diabético, idoso e mulheres, são os que têm maior mortalidade do infarto quando o infarto acontece. Então, eles têm que ficar um pouco mais espertos, um pouco mais alertas. Ok. Você falou de final do ano, check-up, os exames que ajudam nessa prevenção. Então, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é ir a um médico. Parece uma coisa meio absurda, mas é muito interessante. Estava conversando isso esses dias. A mulher, ela tem uma rotina de médico desde a infância. A mulher, ela vem, quando é criança, a mãe leva. A partir dos 13, 14 anos, quando ela começa a menstruar, de um modo geral, ela vai no ginecologista, então ela tem uma rotina de check-up. Tanto que, muitas vezes, as pacientes são encaminhadas para nós com colesterol alto pelo ginecologista. O ginecologista detecta e encaminha para a gente. O homem, ele vem, enquanto a mãe leva, ele vai. A hora que a mãe para de levar, que é aos 10, 12 anos, ele fica 20, 30 anos sem ir ao médico. E ele só vai de novo quando a esposa marca. Muitas vezes Verdade. É assim. Não tem que ir ao médico. Tem alguns que chegam no consultório e eu falo, o que está acontecendo? Ele fala, não sei, minha mulher que marcou. E aí, quando ele chega no consultório, às vezes você já detecta uma doença em evolução. Então, a primeira coisa é que você tem que ter uma rotina, a tua vida inteira, de fazer uma avaliação, fazer um check-up, como você faz com o seu carro, tá? Depois, o que é o check-up? Aí vai variar de idade para idade. A primeira coisa é uma boa consulta médica. Nada substitui a consulta. Os pacientes têm um hábito de falar, doutor, pede os exames. Eu falo, não, primeiro vamos passar em consulta. Então, eu tenho que conversar com o médico, tem que medir pressão, tem que avaliar, ver os antecedentes, tem alguém na família com doença. Porque, assim, se você tem muitas pessoas na família, você tem daqueles fatores de risco que a gente falou, você tem muitos, eu vou ser muito mais criterioso e talvez vou ter que te pedir mais exames. Então, talvez um teste ergométrico, que é aquele da esteira, um ecocardiograma, às vezes um exame para ver se você está com arritmia, às vezes alguma coisa mais específica. Se você é uma pessoa jovem, não tem quase fator de risco, tem uma vida muito saudável, eu vou poder ser um pouco mais liberal em relação a exames. E os exames não vão me dar muito dados. A consulta médica não é feita de exame. A consulta médica é feita de consulta, de bate-papo, de conversa, de exame clínico. Se o médico te pediu um monte de exame e não te examinou, troque de médico antes de fazer os exames. Isso é fundamental. Perfeito. Nesse país, às vezes é difícil, né? E a consulta, às vezes, é de 1 minuto. É verdade. Infelizmente, é a realidade. Vamos lá. Primeira pergunta vem da Mônica, de Matão. Ela gostaria de saber se sopro no coração tem cura. Oi, Mônica, tudo bem? Depende da causa do sopro, Mônica. O sopro, ele pode ser um sopro fisiológico, que a gente diz, principalmente em crianças. Tem alguns sopros que aparecem e desaparecem no decorrer da vida, porque o sopro é uma escuta. A gente escuta o coração, normalmente ele faz tum, tá. E às vezes no meio desses 2 batimentos você tem um soprinho, parece um esguichado mesmo, que pode ser um problema de válvula ou um problema de nascença, como a gente diz. Dependendo do tipo de problema e da gravidade, tem cura, tem tratamento. Pode ser cirúrgico ou, às vezes, até através de cateterismo a gente consegue resolver. Próxima pergunta da Deia Dília, solteira, São Paulo. Boa tarde, meu esposo, dentro de 3 anos, teve 4 ou 5 episódios em que sai para trabalhar normal e chega para o almoço com muita fraqueza, dor forte acima do quadril, dor no pescoço, ardência nos olhos e uma leve febre. Geralmente, no outro dia, aparecem bolinhas no lábio inferior. A pressão nunca está alta, mas dessa última vez foi para 13/8. Esses sintomas podem ser de problemas cardíacos? Olha, não são os sintomas mais comuns para doença cardiovascular. Está parecendo mais estresse, talvez herpes, porque ele tem as bolinhas no lábio. Essas viroses, elas podem eventualmente, numa segunda instância, se não for bem tratada, pode atacar o coração. Mas não parece, parece mais alguma coisa relacionada ao estresse. Vale a pena passar num clínico geral e dar uma avaliada. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia. Doutor, gostaria de saber, eu estou com palpitação no peito, isso é sinal de infarto? Palpitação não é necessariamente um sinal de infarto, mas pode ser arritmia. E a arritmia, a causa pode ser eventualmente um entupimento ou uma alteração no ritmo elétrico do coração.
Então, se você tem palpitação, vale a pena passar no médico, ele vai te examinar e, eventualmente, vai pedir um exame que chama Holter, que é um exame, um aparelhinho que você coloca que mede o eletrocardiograma durante 24 horas, para detectar se essa palpitação é uma coisa normal sua só, ou se realmente é uma alteração do ritmo do coração. Elisângela de Alfenas, Minas Gerais. Gostaria de saber se triglicérides e colesterol alto podem dar dor no peito. Meu pai está com 72 anos, trabalha como pedreiro até hoje, anda de bicicleta 2 vezes por dia e faz regime. Toma remédio, porém nada abaixa os níveis do colesterol e triglicérides. O colesterol e o triglicérides são 2 tipos de gordura que nós temos no sangue e quando eles estão elevados, são fatores de risco para a doença cardiovascular, ou seja, eles podem acumular na parede dos vasos, principalmente pessoas que têm predisposição, e aumentam a chance de infarto. Ele, por si só, aumentado, ele não dá dor no peito, mas ele pode causar entupimento, que pode levar a angina e pode levar a infarto. Existe tratamento. O tratamento vem a ser tanto o regime como o remédio. Se o remédio não está funcionando, talvez ele vai ter que trocar o tipo de remédio que ele está tomando. Joia. Boa tarde, doutora e Cláudia. Parabéns pelo programa, maravilhoso, obrigada. Tenho 50 anos, gosto de uma cervejinha no final de semana, não como gorduras, não gosto de doces, só salgados, mas sinto um aperto no coração, como se alguém estivesse apertando. E quando ando muito, me dá falta de ar, o coração acelera, fico com dor. Então dou uma parada de uns 10 minutos para melhorar. O que pode ser? Devo me preocupar? Aline, do Rio de Janeiro. Aline, embora seja um sintoma que você está me contando, eu não estou te vendo, etc., mas o sintoma é muito característico. Eu acho que eu procuraria realmente um cardiologista, porque você tem 50 anos, quer dizer, a mulher já dentro de uma fase de risco, quando ela caminha, ela tem dor e ela para, a dor para, lembra um pouco a dor de angina, né? Não quer dizer que tem uma série de coisas que causam dor. Mas eu acho que valeria a pena marcar com o cardiologista, avaliar e talvez você vai ter que fazer um exame provocativo, que a gente disse, o mais comum é o da esteira, para ver se aquilo corresponde realmente a uma alteração cardíaca. Tá, joia. Próxima pergunta. Boa tarde, Cláudia e doutor. Essa pauta veio no dia certo para mim. Tenho insuficiência cardíaca, coração inchado. E dia 8 precisei ir ao hospital. Estava com muita falta de ar, não conseguia nem falar. Qual o risco que posso passar? Isso é sinal de algo grave? Bom, hoje é um bom dia mesmo, é o dia do cardiologista, então foi o dia certo para você fazer a pergunta. A insuficiência cardíaca é uma das doenças mais graves que existe. É claro que varia do grau dela, ela pode ser desde o grau 1 até grau 4, que é a mais grave, tá? Ela geralmente é causada por um coração dilatado e ele é insuficiente para a contração dele. As causas são desde obstruções até hipertensão, diabetes, doença de Chagas e tem alguns que dilatam o coração sem a gente saber a causa. É importante ter um acompanhamento muito de perto. O tratamento inicialmente é clínico, com medicamentos, etc., buscando a causa e, eventualmente, em alguns casos, você pode ter uma conduta cirúrgica. Eu acho que tem que pegar um cardiologista e com ele acompanhar o resto da vida. Cuida de você, hein, menina? Lilian de Sarzedo, meu filho completou 18 anos e desde 9 tem pressão alta. Agora está tomando remédio. Fizemos alguns exames e deu que tem um sopro. Eu fico muito preocupada. Isso é comum ou devo consultar outro cardiologista? A hipertensão, olha que coisa interessante, Cláudia. Uma criança que foi diagnosticada de hipertensão com 9 anos, 9 anos. Com 9 anos. É outra coisa que eu sempre falo. A Sociedade Brasileira de Pediatria pede para que os pediatras meçam a pressão das crianças sempre. Medir a pressão faz parte do exame clínico de qualquer médico, não é só a exclusividade do cardiologista. A chance de uma criança ser hipertensa é muito pequena, muito menos do que na minha idade, por exemplo. No entanto, você tem uma porcentagem lá de 1, 2, 3% de crianças que tem uma pressão mais alta do que o normal para aquela idade. Essa criança já é hipertensa desde os 9 anos, é possível que ela seja uma hipertensa mais importante. Então, ela tem que acompanhar muito de perto. O sopro pode ser só um sopro secundário à hipertensão. Conforme a hipertensão vai acontecendo, ela sobrecarrega o coração. E, às vezes, você escuta um soprinho.
mas eu acho que vale a pena acompanhar com um cardiologista especializado nisso, para ele saber dar essa resposta para ela. Muito bom. A Edna gostaria de saber se é normal, depois que fez revascularização do miocárdio, sentir como se o coração estivesse dando uma cãibra, mas sem dor. A revascularização do miocárdio, para quem não sabe, é a cirurgia de ponte safena. Hoje ela é feita em cerca de 5% dos casos que tem entupimento, porque a maior parte dos pacientes são tratados com angioplastia stent, que é aquelas pequenas próteses que se colocam. Isso é mais de 40%. Depois que a pessoa faz a revascularização, ela põe a ponte safena, a maioria fica sem sintoma nenhum, mas alguns ficam com uma sensação de desconforto no peito, como se ela sentisse algo estranho, que pode ser simplesmente pela incisão, pelo corte que foi feito, porque a gente corta também, o cirurgião corta também cartilagem, isso acaba sendo um pouco chato. Então, vale a pena manter o acompanhamento com o médico para ele ver que se isso é só da sutura, da incisão, ou isso daí é um retorno da doença. Ok. Olha, o doutor já falou, mas tem uma pergunta e eu acho que algumas pessoas talvez queiram saber mesmo, como essa telespectadora, que é a Edneia de Resende, lá do Rio de Janeiro. Gostaria de saber se suor em excesso e a aceleração do coração pode ser fadiga ou problema do coração? É só o suor exclusivamente? Não, né? Falar, eu transpiro muito, tem problema cardíaco? Não. Agora, se a hora que você caminha, por exemplo, você cansa, transpira, fica pálido ou sente dor, alguma coisa que é a associação dos sintomas, eventualmente pode ser um problema cardíaco. Só falar que o nosso grupo também está em Resende, tá? Nós estamos no Hospital Summer, lá em Resende. Lá tem o Dr. Gustavo, que trabalha com a gente. Gustavo Carvalho, que é um excelente cardiologista. Se ela precisar, pode procurar. Olha aí, boa indicação para você, hein? Vai lá, Edneia. Próxima, boa tarde. Eu adoro o programa, me chamo Rosária, sou de Guarulhos. Às vezes estou assistindo TV ou até mesmo deitada e, de repente, meu coração acelera muito. Tenho 41 anos. Isso é preocupante? O aceleramento do coração, que a gente disse agora há pouco, a palpitação, é um sintoma que pode aparecer tanto por quadros psicológicos, né, estresse, etc., mas pode ser um sinal de arritmia. Ela tem 41 anos, mulheres a partir de 40, 45, a gente começa a ficar um pouco mais de olho, então vale a pena ela dar uma olhadinha lá com o cardiologista dela. Tá, joia. E muito obrigada. E aí, olha, que fique aqui, gente, o recado do Dr. Hélio, né? Procure o médico, vá com frequência. Sempre a gente tem que ir ao médico, sem né? dúvida. Ter lá a rotina. Dr. Hélio Castelo está no site www.grupoangiocardio.com.br, no Instagram, Grupo Angiocardio e Hélio Castelo, com 2 L's. Exatamente. Esse grupo que você disse ainda há pouco, que tem inclusive em Resende, como é que chama? É o Grupo Angiocardio. É o Angiocardio. A gente está em vários locais de São Paulo. Então, entrando no site, dá para saber onde é que vocês estão. Principalmente no Instagram, que hoje a gente está usando até mais o Instagram que o site. Se elas mandarem perguntas, etc., a gente responde também. A gente orienta onde nós estamos, que hospitais que a gente trabalha. Ótimo. Grupo Angiocardio. Tá bom. Muito obrigada. Até a próxima, Querida, viu? É sempre um prazer. Uma alegria te receber também. Obrigado.